Boa noite a todos. Muito obrigada pela sua presença. Que bom que estamos aqui nas nossas segundas-feiras, o encontro de mulher de fé em ação. Que bom que você está aqui. Nesse momento inicial, dá o seu boa noite para a gente poder te ver aqui, poder te cumprimentar, agradecer pela sua vida, pela sua presença. Se quem puder, compartilhe esta live, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos e vamos cumprimentar os amigos que estão conosco. Boa noite, Laã, meu sogro querido. Boa noite, Marco, meu marido, nossa produção. Boa noite, Suzana Schneider, amiga querida que o Facebook deu para nós. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Cida Pérez. A Cida tem sido a minha tutora, para quem não sabe. A Cida é uma mulher maravilhosa, que tem muito conhecimento. E se você está um pouco perdido, eu tenho certeza que a Cida pode te ajudar. Ela me ajuda grandemente, é uma bênção na minha vida. Boa noite, Maria Sandra. Boa noite aos amigos queridos que estão aqui, meus amigos que eu convidei. Adriana Barros, olha, eu vou falar para vocês, não tem sido fácil. A Adri que faz as nossas agendas, viu? Toda segunda e toda sexta. Se nós temos nossos convidados ilustres, como nós temos hoje a Luciana, que vocês daqui a pouquinho vão conhecer, é porque a Adriana está ralando para a gente conseguir. Indicação da Ju, a Ju, nosso anjo da guarda, que deixou aqui um legado maravilhoso para nós, mas é a Adriana que está aqui no sufoco, com muito amor e muita alegria, fazendo isso para nós. Boa noite, Eliette, que bom que você está aqui, minha querida, nossa diaconisa, tão caprichosa, linda. Boa noite, Douglas Pérez, sejam bem-vindos. Queridos, então, por gentileza, neste momento, para que a gente possa receber a palavra do nosso Deus, coloquem aqui seu pedido de oração, compartilhem também esta live. Vamos assistir o nosso primeiro louvor? Se a produção colocar para nós, por favor. Desafios temos na rotina, atrapalho demais.
Voltamos aqui, queridos, boa noite. Para quem eu ainda não vi, seja muito bem-vindo. Essa live só existe porque você está aqui e é um privilégio poder te servir, é um privilégio poder estar aqui servindo ao nosso Deus. Vamos dar boa noite para quem entrou aqui com a gente, a Cris de Jesus. Obrigada, Cris, pela sua presença. O Valdir, que está pedindo também oração para a volta das igrejas presenciais. A Fran, vamos orar pela Fran, ela hoje perdeu o irmão dela, ele descansou em Jesus, a família dela está enlutada, vamos fazer uma oração especial pela família da Fran. Nós temos aqui o pedido do Laando, meu sogro, ele pede oração pela Raquel, a Raquel é a sobrinha dele, né, minha prima, ela tem uma gravidez de alto risco, está numa situação bem complicada. A Nadir Poato, nossa querida, está aqui conosco. Lembrando, irmãos, que se você não der o seu boa noite, eu não consigo te ver, porque eu não estou na produção, eu estou aqui somente apresentando. A Áurea entrou aqui. Áurea, seja bem-vinda, minha querida. Vamos orar aqui pela Raquel e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de colocar aqui rapidamente, um agradecimento nosso aqui da diretoria do Ministério das Mulheres, meu e da Adriana. A nossa produção vai colocar aqui rapidamente o cronograma das nossas atividades para vocês. Só existe esse cronograma, só existe esse ministério, porque essas mulheres guerreiras estão aqui todos os dias nas nossas atividades virtuais, fazendo isso acontecer para vocês, tá? Então, só para você que não conhece, para você que gostaria de participar, todos os dias nós temos meditação, Bom Dia Mulher, estudo do capítulo da Bíblia, todos os dias nós temos reflexões, todos os dias nós temos estudo da Escola Sabatina. Escola Sabatina não é só de sábado, não é, Cíntia? Escola Sabatina é todos os dias. Nós temos estudo do livro de profecia, nós também estamos estudando o livro Ciência do Bom Viver aqui no nosso Ministério das Mulheres. De segunda-feira, nós temos aqui alimentação saudável, dicas bem importantes para vocês. A nossa live, que é nosso encontro de mulheres de fé em ação, que nós temos aqui convidadas muito ilustres, pessoas iluminadas, maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Muitas indicações da Juscelina, a nossa Ju, e a nossa querida guerreira Adriana, como eu disse para vocês, que toda segunda e toda sexta faz agenda para nós. De terça-feira, nós temos aqui uma parceria linda com o Ministério da Saúde, com a Amanda, com a Natália, colocando aqui para nós dicas de vida saudável, qualidade de vida. De quarta-feira, nós estamos com uma série bem especial de estudo bíblico do pastor Sandro, que a Natália tem compartilhado para nós. De quinta-feira, nós temos a série de chá e terapia com a Casey Brenha. Para quem não conhece, vídeos curtinhos. Sensacional a Casey, hein? Ela é filha ali da Thelma Brenha, muito conhecida no Ministério das Mulheres da Igreja Adventista. De sexta-feira, nós temos também o nosso culto especial, que é o culto do pôr do sol, onde nós reunimos nossa família, compartilhamos a experiência do sábado. Quero agradecer a presença de todos vocês. Também trouxe muitos convidados aqui que eu amo de coração, que estão aqui nos prestigiando hoje. A Tina, que trabalha comigo, a Amada, a minha mãe Elizabeth, a minha irmã Paulinha, a minha família está aqui também. E temos pessoas... A Ju aí que entrou aqui, que alegria, Ju, ter você conosco. A Ju deixou esse legado, esse amor no nosso coração, e nós estamos aqui para honrar e continuar esse projeto lindo. Vamos orar, queridos, por todos os pedidos aqui colocados, para que a gente não podamos nos demorar para chamar a nossa convidada. E hoje o tema da live está maravilhoso, emoções tóxicas. A gente vai falar mais um pouquinho aqui com a Luciana, daqui a pouco a gente chama ela. É a Luciana Conterato, ela tem um Instagram, para quem não conhece, de restauração de relacionamentos. Sensacional, super recomendo. A Luciana, ela é psicanalista, analista comportamental, mestre de coach. Então, ela é uma pessoa que preparada por Deus para falar conosco neste momento muito especial. Eu vou dar só uma olhadinha para ver se tem mais algum pedido de oração que eu me perdi. A Isabel Gomes está conosco. Muito bem-vinda, Isabel. Obrigada pela sua presença. E deixa eu dar mais uma olhadinha. E a Ju está pedindo aqui oração pelos enfermos. Então, vamos orar, queridos? Me ajudem em oração também. A sua oração é muito importante. Quem puder curvar a sua fronte, fechar os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Pai, nesta segunda-feira, para aprendermos mais de Ti, para estarmos na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pedido aqui colocado,
oração especial pela família da Fran, que hoje perdeu o seu irmão. Que o Senhor venha, que o seu Espírito Santo de Deus venha consolar os corações. Uma oração especial pela Áurea, Pai. A sua filha Raquel está internada, numa gravidez de alto risco. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tudo pode. Nós cremos no milagre, nós lutamos pela nossa bênção. Agradeço o Senhor por cada mulher guerreira do Ministério das Mulheres da Igreja do Limão, por cada participante que está aqui conosco, Pai. Esta live, esta programação só é possível porque essas mulheres trabalham dia e noite servindo a Ti, Pai, com muito amor e com muita alegria. Obrigada pela vida de cada uma delas. Obrigada pela minha família, obrigada pela família de todos os irmãos queridos. Em nome de Jesus, Pai, eu peço uma bênção especial para a Luciana, que hoje vem trazer uma palavra do seu nome, vem ensinar para nós como lidarmos com as emoções, e que o teu Espírito Santo de Deus esteja com ela hoje, usando ela poderosamente. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Pai, pois nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender mais de ti. Com muita humildade, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode continuar colocando seu pedido de oração. Ao final da live, a gente vai fazer uma nova oração. Eu vou pedir aqui para a produção colocar já a Luciana, para a gente não se demorar. Olá, Luciana, boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez e muito obrigada por ter aceitado o convite da Juscelina, da Adriana. É um prazer e uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu também, muito obrigada. Uma alegria estar aqui e poder compartilhar isso com vocês. Que delícia, minha querida, muito obrigada. Lu, eu fiz uma breve introdução aqui de você, mas você fica à vontade para contar aqui um pouquinho da sua história para o pessoal. Eu já vou sair aqui da tela para te dar bastante espaço, porque eu sei que você tem muita coisa legal para nós. E precisando de mim, como a gente combinou. Eu estou aqui no mudo, mas eu estou aqui para você, tá bom? Tá bem, obrigada. Obrigada a você, fica à vontade. Já é comigo, é? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero que vocês abram o coração neste momento para que essa não seja só mais uma palestra, algo que você venha simplesmente a ouvir, entrar num ouvido e sair no outro, mas que você esteja aqui essa noite para aprender e colocar em prática, para você entender, porque as emoções determinam, as emoções têm autoridade sobre a nossa vida. São as emoções que nos levam ao sucesso e à realização dos nossos sonhos em todas as áreas, ou ao bloqueio, ao impedimento deles. E isso é muito profundo e de extrema importância, até porque está na Bíblia o tempo todo. Eu trouxe aqui bastante voltado, busquei muitos textos da Bíblia para o espiritual, que eu sei que são mulheres de fé, até para a igreja, e as emoções realmente, emoções tóxicas são determinantes. Quem já passou por algum momento que não ficou triste, deprimido, desapontado, decepcionado, quem ficou frustrado, desanimado até ponto de pensar em tirar a vida, com depressão, quem já passou por isso? Infelizmente eu não tenho como ver os comentários de vocês, né? Não tenho como visualizar, mas eu acredito que muitas pessoas já passaram, a maioria de nós já vivenciamos, já passamos por algum momento, alguma situação assim. E qual hoje, se for fazer uma avaliação hoje, eu quero fazer um questionário aqui para que você identifique como está as suas emoções hoje, avaliando assim, desde o momento em que você acorda pela manhã, o seu estado emocional, você acorda de bom humor, você acorda feliz, ou você acorda de mau humor, acorda de cara feia. Diante dos obstáculos, das situações do dia a dia, dos momentos de estresse, de pressão, você é uma pessoa que age ou reage? Você consegue ter esse controle das emoções? Você consegue identificar o quanto elas oscilam, como está o seu estado emocional durante o dia? Como você fala, como você recebe as mensagens do exterior? Se for fazer essa avaliação hoje, de 0 a 10, como estão as suas emoções neste dia? Comentem, quem sabe vocês deixem lá no meu Instagram depois para mim saber. Mas é só assim que a gente consegue ter uma noção desse controle emocional, de saber como a gente se comporta, como a gente age e como a gente reage através das emoções.
só fazendo uma análise diária, desde o teu acordar, como você se sente, até o teu deitar, o quanto isso oscila ou você tem uma estabilidade emocional. E o que são as emoções? Da onde que vêm as emoções? Quais que são a origem dessas emoções? Geralmente, emoções, elas vêm sobre forte impacto emocional ou sobre que são emoções, as emoções são mais fisiológicas, eu vou fazer a diferença aqui de emoções e de sentimentos, são mais fisiológicas, aquela emoção forte, quando você vê algo que te remete ao teu passado, algo que te traz uma memória ruim, te traz um significado, e às vezes você tem até reações físicas, tem gente que quando vê alguma cena de briga, por exemplo, briga de casal, vê os pais brigando, às vezes tem uma dor no estômago, tem uma dor de cabeça, ou quando te remete a alguma sensação de abandono, de rejeição, e você não sabe, mas inconscientemente você tem na memória algo que você viveu, que você já passou lá atrás, na sua primeira ou na sua segunda infância, e você não sabe qual que é a origem. Então a emoção, você sente ela fisicamente, ela é mais rápida, ela é mais passageira, mas essa sensibilidade, ela é tão forte que pode ser até física. O problema é quando ela se torna um sentimento, um sentimento tóxico, ele passa a fazer parte de você, ele é constante, ele se torna intrínseco no seu dia a dia, você passa a conviver aquelas mágoas, aquelas feridas emocionais, de longa data, que você não esqueceu, que você não se curou, de traumas, de humilhação, se você passou por abandono, rejeição, traição, humilhação, injustiça, com certeza você tem feridas emocionais, você tem memórias de feridas emocionais, de emoções fortes, e que ficam registradas, e às vezes a pessoa fala que acha que se curou, que está bem, mas emoções, sentimentos, emocional, não são cognitivas, às vezes a pessoa diz assim, eu perdoei, mas toda vez que lembra daquela situação, daquele momento, vem algo ruim, vem uma memória que não te faz bem, um sentimento, na verdade, é o sentimento. O que é isso? É um perdão que foi cognitivo, não foi um perdão emocional, não foi um perdão genuíno, então tem algo ainda que precisa ser trabalhado. Tem pessoas que às vezes passam 15, 20 anos e tem aquela mágoa, tem aquele ressentimento, e ainda na palavra de Deus diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Esse verso aqui, quando Deus está falando de sentimento, está falando de emoção. Às vezes a pessoa diz assim, eu posso fazer tudo de errado, tudo importante é guardar o meu coração. Mas o que tem de fato no seu coração, verdadeiramente, o que existe no teu coração? O que existe de raiva, de inveja, de ciúmes, de apego, de ira? Quanto de sentimento tóxico, de emoções tóxicas ainda existem, o quanto você precisa limpar, abrir esse coração e deixar sair esses sentimentos, essas emoções. É disso que se trata aqui. Esse verso trata isso, sobre tudo que se deve guardar o teu coração, porque dele procedem fontes de vida ou de tristeza, de dor. E uma pessoa que está com emoções tóxicas, com emoções negativas, consequentemente a vida dela não vai ser plena, não vai ser uma vida feliz, porque muitos dos sonhos, as emoções bloqueiam, as emoções nos impedem. Eu vou tratar de algumas aqui um pouco mais profundo, mas as emoções são instrumentos de Deus que nós temos o privilégio de sentir, ter essa sensibilidade, de sentir amor, carinho, afeto, tudo isso é um presente de Deus, mas muitas pessoas só sentem emoções tóxicas, emoções negativas, inveja, por exemplo. A inveja é uma emoção que todo mundo em algum momento da vida já sentiu. Ele pode não ter externalizado, eu falei muito sobre inveja na semana passada no meu Instagram, semana passada ou retrasado. Pode não ter externalizado, mas interiormente a pessoa, no seu interior, ela pode ter disfarçado, pode ter guardado. É comprovado que toda pessoa por um momento já sentiu. Mas aí qual que é a diferença? É o quanto você alimenta isso ou o quanto você busca se livrar dessas emoções, porque a longo prazo essas emoções trazem doenças. Provavelmente você já ouviu falar de doenças psicossomáticas. Hoje já tem estudos que até o Alzheimer, diabetes e câncer, que todo mundo já deve saber, né, tem origem em doenças emocionais. Essas doenças têm origem em problemas emocionais. São feridas emocionais que não foram
tratadas, ressignificadas, curadas. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas faz muito tempo, já passou, foi lá atrás, mas tem resquícios no coração. E o que acontece no organismo? Gera uma química tóxica, negativa, assim como a gente tem poder para gerar químicas positivas, hormônios da felicidade, a química negativa dessas emoções, por que é tóxica? O próprio nome já diz, né, de toxicidade, então ela vai trazer toxicidade para o seu organismo, e isso vai gerar doenças físicas. Mais de 90% das doenças hoje já é comprovado que tem origem emocional, acredita nisso? São coisas assim que eu vivencio isso diariamente e vejo quão profundo é isso. Então, elas mudam a química do nosso organismo, e também já é comprovada que as emoções tóxicas, elas já fazem mais mal do que o tabagismo, ou da mesma proporção, só para você ter uma ideia. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu tenho uma boa alimentação, eu não uso nenhum tipo de droga, eu cuido da minha saúde, mas está cheio de emoções tóxicas, e às vezes está com 40, 50 anos, está muito doente e não entende o porquê. Por isso que a Bíblia fala tanto em gratidão, que a Bíblia fala tanto em perdão. Hoje a ciência, se você ter uma ideia, tem alguns livros, não é um, não é dois, não é três. A ciência, né? A ciência falando sobre gratidão, e você ouve gratidão o tempo todo, em todos os lugares as pessoas falarem gratidão. Por quê? Porque a gratidão não é simplesmente você dizer um obrigado, um agradecimento. Isso é agradecimento. Quando você se torna de fato uma pessoa grata, de fato, você gera um sentimento, uma química positiva dentro de você. Então, muitas pessoas dizem assim, mas eu sou grata. Ela é grata, mas vive com a cara feia e insatisfeita. Isso é mentira. Não é uma verdadeira gratidão. Isso não é verdade. E não sou eu que estou falando, eu não estou te acusando. Isso é ciência, isso já está comprovado. Então, muitas pessoas dizem assim, eu sou grata. Eu tive uma cliente, aliás, não faz muito tempo, ela dizia, eu sou grata. E ao mesmo tempo ela dizia assim, eu não entendo como as pessoas sorriem, como as pessoas estão felizes, eu não consigo entender por que tem pessoas felizes nesse mundo. Graças a Deus nós vencemos esse processo, e hoje ela é de fato, verdadeiramente uma pessoa grata. Mas ela não conseguia ver isso. Então, você está mentindo para você quando você diz que você é grato e você é infeliz, tá? Isso é ciência. Então, por isso na palavra de Deus está escrito assim, em tudo seja grato, em tudo seja, é tudo, né? É tudo seja grato. Se você estiver num momento de dificuldade, se você estiver num momento de tristeza, de dor, mesmo no momento de luto, e eu sei o quanto dói, eu lembro que vocês pediram oração para alguém sobre luto, e estudando e pesquisando muito sobre luto, que eu já pesquisei, acho que a melhor frase que define o luto é, estou quebrado, mas inteiro. Não tem outra definição, porque é uma das maiores dores, o luto, principalmente quando se perde uma criança, ou mesmo adulto se perde pai e mãe. É a maior dor que existe. Então, essa é a sensação, mas mesmo assim, mesmo neste momento, por quê? Porque nós somos programados para ser eternos, então por isso que a gente tem tanta dificuldade para aceitar a perda, a morte, né, o luto. Mas mesmo nesses momentos, Deus diz em tudo, e tudo é tudo. Tende por motivo de toda alegria, toda, gente, não é um pouquinho, é toda alegria, até quando passares por aflições, você entende por quê? O quanto é profundo isso, às vezes parece superficial quando a pessoa fala, teve por motivo de toda alegria, e você vê o tempo todo as pessoas com a cara feia, triste, abatido, apático, e o que são isso? Emoções tóxicas, mas Deus fala, tende por motivo de é toda alegria, porque ele já sabia, e hoje vem a ciência, né? Muita gente diz que a ciência vem para afrontar a Bíblia, mas nada, eu entendo, a ciência só vem para confirmar o que está na Bíblia, né? Então, hoje a ciência, assim, nossa, tem tantos livros falando sobre gratidão, sobre ser alegre, sobre ser feliz, e tudo está na palavra de Deus, né? Então, tende por motivo de toda alegria. É fácil, às vezes não é, mas é possível. Então, emoções positivas, o que acontece? Emoções positivas nos dão energia, disposição, ânimo, alegria, motivação. A fonte das emoções positivas é Deus. É Deus a fonte das emoções positivas. E das emoções negativas, as emoções negativas nos tiram energia, nos deixam apático, depressivo, decepcionados, frustrados. E quem quer fazer isso com a gente? Quem quer fazer isso com o ser humano? Nos deixar nos sentindo incapazes, culpados, nos sentindo limitados emocionais, nos sentindo alguém que não consegue realizar,
alguém que a vida é assim mesmo, aceita a vida de qualquer jeito, que aceita o relacionamento desse jeito mesmo, que é assim, e vai aceitando, e isso vai tornando que a pessoa apática, triste. Se você olhar, se você se observar, olhar no espelho pelos seus traços faciais, você vai perceber ao longo da sua vida se você tem se mantido mais feliz ou mais triste, porque isso não tem como esconder, aparece na carne, a emoção se aloja na carne, a emoção se aloja na carne, assim como os olhos são a janela da alma, isso também está na palavra de Deus, acho que não desta forma, mas está sim. Então, é muito profundo e Deus nos alertou o tempo todo sobre essas emoções. Por exemplo, se você tem uma raiva guardada, uma emoção machucada, se você foi desqualificado, se você foi desaprovado, se você recebeu alguma humilhação ao longo da vida, ou um forte impacto emocional, em algum momento único, você começa a se falar mal de si mesmo, você fala mal de si. E aí, o que acontece isso ao longo da vida? Você se acha incapaz, você se acha, passa a se achar incompetente, e tem alguém no mundo espiritual que te ajuda a se sentir assim, não é mesmo? Que faz um esforço enorme, te ajuda, é muito mais fácil, às vezes, a pessoa se sentir depressiva, deprimida, triste, cabisbaixa, incapaz, não é mesmo? No mundo espiritual tem alguém que quer te ver assim, e faz bem para ele, é esse o objetivo, te ver destruído, te ver derrotado, aceitando as coisas ruins na vida, aceitando que é desse jeito, e se acomodando, e aí você passa a vida desse jeito, e quando vê, você passou, e você não viveu nada, você não sorriu, você não riu, você não se divertiu, você não brincou. Quando, eu não aprofundei, mas passando ali, quando a pessoa se torna viciada nessa química positiva ou negativa, tanto que muitas vezes você vê pessoas felizes sem ter nada, não tem posses, não tem dinheiro, mas você vê feliz, você vê muitas pessoas felizes. Outro dia eu queria filmar, mas não deu tempo. Aqui na minha esquina eu vi uma mulher catando lixo, e ela estava cantando, mas louvando a Deus com uma alegria que ela rodava na calçada, ela girava. Eu falei, isso é gratidão. Ela estava pegando reciclado, e ela cantava de uma forma tão profunda que era emocionante. Eu não sabia se eu corria pegar o celular para filmar, pois ia pedir autorização, claro, se eu ficava assistindo ela. E no fim eu fiquei olhando e ela ficou um pouco constrangida e ela fugiu na esquina, mas eu até ia falar com ela. Então, isso é gratidão, isso é emoção positiva, e isso tem origem em Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo, todas as emoções negativas. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E essas emoções, por que eu falei? Já abordando o medo. O que essas emoções negativas te trazem? O medo. E o medo te paralisa. E o medo começa a te fazer você pensar e acreditar que você é incapaz, que você é fraco, que você não consegue realizar os seus sonhos, que você é limitado, que você é inadequado, que você não está apto. É isso que emoções negativas fazem. Começam a te acusar, te fazer sentir culpado, não é mesmo? E quem traz isso? E se você parar e pensar, começa assim, faz sentido o que eu estou pensando? Faz sentido eu trazer isso para a minha vida e alimentar isso? Porque esses sentimentos, essas emoções se tornam sentimentos. Quando se tornam sentimentos, existe o vício emocional. Aí passa a ser assim como eu estou falando, você pode se tornar viciado numa química positiva, você pode se tornar viciado numa química negativa. Você já viu pessoas que vivem em volta de problemas, ela resolve um, ela entra no outro. Pessoas viciadas em grosseria, grosseiros o tempo todo, não tem amor nas palavras, não tem... É sempre com hostilidade tratando o outro, principalmente dentro de casa, né? Pessoas viciadas em falar mal, fofoqueiros, são vícios. Por incrível que pareça, esses são vícios, porque quando você conforme o seu corpo, aquilo que você expressa, aquilo que você movimenta, conforme as suas expressões faciais, o seu corpo produz uma química. Então, são químicas positivas e químicas negativas. Você pode viciar, e talvez você esteja deprimido, você já esteja apático há muitos anos, porque o teu corpo viciou naquilo, você está viciado. É o que é mais difícil, mas não é possível, mas você pode sair disso. Então, é muito profundo essa parte das emoções, porque às vezes a emoção pode até te fazer perder a salvação. O tempo todo, eu vou pegar aqui alguns versos, o medo, por exemplo. Tem um livro escrito que diz que apenas 2% das pessoas realizam sonhos, e sabe por que elas não realizam? Por medo,
por insegurança, justamente por causa dessas emoções, por se sentirem incapazes. E quem está por trás do medo? Porque o verdadeiro, veja, quem está por trás do medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor vem de quem? A fonte de amor vem da onde? Todas as emoções positivas têm origem no amor. Olha só isso. Olha como a Bíblia é reveladora. Hoje a psicologia diz, todas as emoções positivas têm origem no amor. E todas as emoções negativas têm origem no medo. E aí a palavra de Deus vem e diz assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E coincidentemente tem uma outra frase, um outro verso, né? Que diz assim, seja forte e corajoso. Sejam fortes e corajosos. O medo não é de Deus. Se você está com medo, com dúvida, insegurança, hoje você sabe a fonte, a origem disso. Não está no verdadeiro amor, não está em Deus. Isso é um alerta para que você preste atenção o quanto você alimenta seus pensamentos de emoções tóxicas, emoções negativas, ou se você está alimentando com emoções positivas. Eu li um livro que eu achei sensacional. É um livro um pouco pesado, nem sei se devo indicar aqui, talvez no privado, depois se alguém me chamar. Mas ele fala assim, que o diabo diz assim que muitas igrejas trabalham a favor dele. Porque além do povo de Deus não confiar em Deus, as igrejas colocam medo. Então isso favorece o trabalho dele, entendeu? O povo de Deus tem medo, não confia em Deus, tem dificuldade de confiar, não tem a confiança que deveria ter, como os homens do passado, com ousadia, com coragem, com intrepidez, que iam, que avançavam. Então, o povo já tem uma certa insegurança, uma falta de confiança em Deus, e a igreja vem e coloca medo do inimigo. Entendeu o que acontece? Algumas igrejas, não estou dizendo que a nossa igreja, que esta igreja, né, muitas igrejas fazem isso. Então, não confia em Deus e vem e coloca medo do inimigo. E o que acontece? Uma pessoa medrosa não realiza, uma pessoa medrosa se sente incapaz, uma pessoa medrosa se sente limitada, uma pessoa medrosa está sob o domínio de quem? Entendeu? Porque o verdadeiro amor, memoriza isso, o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo. Existem medos reais, mas existem medos imaginários. Tem pessoas que passam a vida toda com medo de algo que nunca vai acontecer, que é algo que nunca, é uma possibilidade praticamente remota na vida dela, mas ela está antecipando. Ela não consegue viver o presente, desfrutar do presente, porque ela está trazendo uma possibilidade, algo imaginário que é quase impossível de acontecer, e ela traz para a vida dela. Então, o que acontece? Traz limitação, não fazer, não age, não acontece, porque tem medo. Tudo que você não, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. E a raiva? Vamos para a raiva. A raiva não canalizada, o que acontece com uma pessoa raivosa? Quem que é raivoso, quem sofre com raiva, tem raiva guardada, às vezes, se a pessoa passou por traição, humilhação ou injustiça, muito provavelmente, se ela não se curou, ela tem raiva dentro dela. E quem que sofre as consequências disso? Filhos, cônjuges, né? Marido, esposa, são essas pessoas que sofrem, que convivem diariamente. A raiva, por incrível que pareça, em algum momento ela pode ser boa, porque a pessoa pode usar ela. O que acontece? A raiva, ela vem, na verdade, justamente quando um valor seu, um valor importante seu foi violado, né? Então, por isso que eu falei, às vezes você foi injustiçado, você foi humilhado, você foi traído, e você guardou, você internalizou isso. Por isso que as emoções precisam ser canalizadas e direcionadas, precisam ser eliminadas, porque senão quem paga o pato é quem convive com você. Ela pode ser positiva quando? A raiva pode ser positiva quando você usa ela para dizer, chega, eu não quero mais essa vida, deu. E aí você usa a raiva para você se transformar. Pessoas que talvez foram humilhadas e disseram assim, chega, eu não quero mais essa vida para mim, deu. De hoje em diante eu vou dar um basta. E aí ela usou essa raiva para impulsionar a carreira dela, o profissional dela, para fazer uma mudança na vida dela, para transformar algo que ela precisava. Ela estava acomodada numa zona de conforto, estava numa condição de humilhação.
E aí ela usou essa raiva para isso, para essa mudança, mas porém dentro dela, talvez até hoje, às vezes isso pode acontecer muito de filhos que talvez foram humilhados ou colocados para fora dos pais, e até hoje tem ali, por mais que cognitivamente diz assim, eu perdoei, mas tem algo guardado ali. E aí com o tempo isso, anos e anos que vem as doenças físicas. Então você tem que fazer essa anamnese, observar esse autoconhecimento e poder se analisar. E para essas pessoas, se você tem raiva de alguém que um dia te humilhou, um dia te colocou para fora de casa, um dia te tratou com injustiça ou te traiu, e com isso você cresceu, porque muitas pessoas se tornaram melhores a partir disso. Que pena que eu não posso ver os comentários. Eu tenho certeza que muitas pessoas, a partir disso, elas ressignificaram e trouxeram algo bom. Uma das maneiras para você eliminar essa raiva é você pega e vai lá e agradece essa pessoa. Sim, é desafiador, mas faça isso, agradece, porque graças a essa pessoa, você não está lá naquele comodismo, naquela zona de conforto, você transformou a sua vida. Olhe pelo lado bom, decida criar essa perspectiva de olhar as coisas pelo lado bom, pelo ganho, por aquilo que você teve de positivo com aquela injustiça, com aquela humilhação, ou com aquela traição, ou com aquele abandono, não sei o que foi que te gerou essa raiva, você pode fazer isso. Acredite que você é capaz, e aí você vai limpar de vez o seu coração. Pegue esse desafio, faça isso, liga e agradeça essa pessoa, e aí você vai se curar definitivamente para sempre. Diz assim, obrigada, porque um dia você me falou isso, 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 isso. Você me expôs a isso, 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 porque eu fiquei com muita raiva de você. Mas graças a isso, eu transformei, eu mudei a minha vida. Entendeu? Essa é a parte boa da raiva, mas você precisa limpar aqui, não pode ficar com ela guardada aqui. E tem como, Luciana, tem como bloquear emoções negativas? Não, não tem, porque se você bloquear emoções negativas, você consequentemente bloqueia emoções positivas. Talvez você já ouviu falar em pessoas que são mais frias, mais insensíveis. Às vezes fala assim, aquela pessoa parece que não sente, parece que não tem amor, parece que não tem carinho. Então, são pessoas que criaram barreiras de proteção, criaram máscaras, criaram paredões, elas colocaram um muro na frente dela, porque muito provável elas foram magoadas, foram feridas de forma profunda. E talvez num relacionamento, eu falo bastante de relacionamento, porque eu atendo muito problemas de relacionamento conjugais, a pessoa está num relacionamento há muitos anos e não expressa amor, não expressa afeto, não expressa carinho, não expressa nem físico e nem verbal, não tem um cafuné, não tem palavras de afeto, não tem palavras de carinho, não tem palavras de amor, não tem palavras de gratidão, não tem palavras de validação dentro do relacionamento. Por quê? Ela bloqueou essas emoções e tem alguém muito infeliz nesse relacionamento, que você só precisa abrir a boca e falar, você só precisa pegar as suas mãos e dar um carinho, de dar afeto. Porque quando e você também, essa pessoa também não está sendo completa, porque assim como ela, provavelmente ela não está dando, ela não está recebendo. E existem milhões de casais vivendo dessa forma, porque bloquearam as suas emoções. Algum momento foi ferido, algum momento foi machucado, e aí o que acontece? Vivem relacionamentos disfuncionais, vivem como amigos, vivem ou como estranhos, ainda quando é amigos é bom, né, porque amigo tem uma grande possibilidade de virar o melhor relacionamento, quando você tem conexão emocional, quando você tem amizade, você ri, você brinca, você se diverte. Agora, o problema é quando vivem como dois estranhos, com mágoa, com ressentimento um do outro. E o que os filhos estão assistindo, estão vendo com isso? O que os filhos estão assistindo, né? O que está gerando, qual o sentimento que está gerando nesses filhos? E falando de emoções tóxicas, eu lembro que a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos, e meu pai casou. Agora que eu sei que não está passando no meu Face, eu posso falar, que eu entendi aqui. Meu pai casou novamente. Eu nunca vi uma briga de casal entre meu pai e minha madrasta. Nunca. Era um relacionamento realmente lindo, a visão que eu tenho até os 5 anos. Porém, no novo casamento do meu pai, tinha muita briga. Mas era muita briga. E eu lembro que eu acordei algumas vezes na madrugada e eu vi eles brigando agarrado. Era algo assim muito pesado, muito tenso. E até poucos anos atrás, quando eu via alguém brigando, ou casal brigando, ou qualquer pessoa discutindo, aquilo me dava uma sensação horrível, uma dor no estômago,
uma tremedeira, eu passava praticamente mal, eu tinha que sair dali, ou eu tinha que intervir, eu tinha que fazer algo, eu precisava agir, entendeu? Isso é uma emoção tóxica. Imagina a memória, porque foi na primeira infância, foi antes dos meus 7 anos, diversas vezes eu acordei e vi os dois brigando, teve uma situação que tinha até uma faca, para vocês terem uma ideia. Então, era um relacionamento totalmente disfuncional, isso não foi para sempre, tá? A gente foi por algum período, por algum tempo, para você ver o que gera, quais que são as consequências disso e como que fica o nosso organismo. Então, toda vez que eu via, que eu presenciava aquilo, eu tinha a mesma o quê? Produzia em mim a mesma sensação química, a mesma produção química tóxica, negativa, que eu tive lá, provavelmente no meus 6, 7, não, 8 anos. Foi entre 8 e 9 anos, desculpa. Mesmo assim, foi na segunda infância, 8 e 9 anos. Entendeu? Como isso é forte, como isso é impactante e o que traz na vida da gente. E a pessoa acaba se bloqueando. Então, se a pessoa passou por alguma frustração emocional, principalmente na área de relacionamento, ela não se entrega no relacionamento. E aí o filho está assistindo a mesma coisa, assim como eu já atendi casais assim, Luciana, eu nunca vi, tinha um casal divorciando, porque ele dizia assim, eu não consigo dar carinho, eu não consigo elogiar, eu nunca vi isso na minha família. E a esposa, eles estavam 3 meses separados, durante o processo ela chegou a sair, estavam fisicamente separados, dormindo em camas separadas, mas ela estava na casa. E depois, durante o processo, ela saiu de casa, mas no final, graças a Deus, eles voltaram e estão vivendo um relacionamento como nunca antes. Mas ele dizia assim, eu não sabia, eu tinha vergonha, essa é a palavra, os homens, os homens têm muita vergonha. Um dos maiores medos do homem é de passar vergonha. Então, muitas mulheres, às vezes, elas querem amor, querem carinho, querem afeto, e como não recebem, primeiro elas pedem, como elas não recebem, depois elas começam a brigar, xingar, murmurar, e às vezes até humilhar, ou fazer isso na frente de outras pessoas. E aí acaba cada vez ficando mais disfuncional esse relacionamento. É isso que se passa. E ele queria fazer isso, mas ele tinha vergonha, entendeu? Ele falou assim, eu quero fazer isso, mas eu tenho vergonha, eu nem sei como fazer isso. E aí foi durante o processo, num treinamento, e eu, no final, eu sei que ele falou assim, achei muito bacana, muito lindo, ele falou assim, meu Deus, eu não sabia que eu poderia ter um relacionamento tão bom, eu estou vivendo algo incrível, que eu nunca imaginei. Então foi treino, porque hoje a ciência diz que todo comportamento que você tem, comportamento ruim, você não tem mais como justificativa de dizer assim, eu nasci assim, eu sou assim, e vou continuar assim. Não, essa desculpa não tem mais, tá? Esse daí você não pode mais usar para se proteger, porque a neurociência hoje já veio e diz que todo comportamento disfuncional que você não gosta, você pode mudar, você pode transformar sim, tá? Então isso são emoções, para você ver como as emoções bloqueiam a nossa vida, bloqueiam os nossos relacionamentos, a nossa área profissional, relacionamento com filhos, bloqueia as nossas conexões na vida social, com amigos, afeta todas as áreas e o nosso emocional, né? A pessoa, como eu falei, estava falando de emoções, vícios emocionais, a pessoa que é viciada em cortisol, ela precisa gerar cortisol no vício emocional. Quando eu cheguei a atender um cliente, fiquei de cara, porque ele me chegou e falou assim, algo que eu pensava, meu Deus, é ciência, né, mas a pessoa se apresentar e dizer assim, Luciana, depois que eu brigo, que eu fico irado, que eu xingo, que eu falo um monte de palavrão, eu me sinto bem. Você entendeu o que faz o vício emocional? Emoção química, emoção tóxica, emoção, porque ele precisava produzir, assim como uma droga, você viciado na droga química, a emoção química também, a emoção tóxica também precisa de uma química. E aí o que vai acontecer? Depois que eu faço isso, eu me sinto bem. Você tem ideia do que é isso? É um vício também. E aí, porque ela precisa produzir o cortisol novamente. Então, tem pessoas que você só olha, ela tá tão de cara feita, tão de mau humor, que você só de olhar pergunta assim, o que foi? O que tá me olhando? Por quê? Porque ela precisa gerar cortisol novamente, ela precisa arrumar uma briga, ela precisa gerar uma confusão. Né? Para quê? Para que o organismo dela gere confusão. Produza a química do cortisol. Então, ela gera confusão, vai produzir a química do cortisol e ela vai se sentir satisfeita. Guarda o teu coração, entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre a angústia. Agora um pouquinho. A angústia é uma emoção tóxica que produz um mal-estar que nos incomoda, nos deprime,
nos obriga a permanecer num estado de lamentação, de vitimização, de queixa, de tristeza, e que tira o sossego, tira a paz, não é mesmo? E aí você vai ver isso, o que fala sobre angústia na Bíblia, né? Então, quanto mais tempo você passar nesse estado, mais tempo você vai querer ficar ali, por isso que tem pessoas que passam a vida toda apáticas, vitimadas, tristes, por quê? Por causa dessa química. As pessoas que estão angustiadas, provavelmente você já ouviu falar assim, eu sinto um aperto no peito, eu sinto que algo ruim vai acontecer, eu tenho um nó na garganta, e elas, fisicamente isso, incomoda. Você já se sentiu angustiado? É quase que um tormento a angústia, é horrível. Ela dá quase uma sensação de desespero, porque ela é uma emoção que você sente fisicamente, não é mesmo? Olha o que a palavra de Deus fala sobre angústia, vou trazer para o espiritual aqui. Confesso a minha culpa em angústia. Estou por causa do meu pecado. Em angústia estou por causa do meu pecado. Confesso a minha culpa. O que aqui está dizendo a palavra de Deus? Que muitos, não quer dizer que sejam todos, mas a origem da angústia pode ser pecado. Pecado. Enquanto eu me calei resignado, me contive inutilmente. Minha angústia só aumentou. Você entende por que você tem que falar, confessar os seus pecados? Olha como a palavra de Deus é perfeita. Por que Deus fala, confesse os seus pecados uns aos outros? Confesse os seus pecados. E aqui eu vou te falar que tem que tomar muito cuidado, tá? Confesse os seus pecados, porque enquanto eu me calei, eu continuei resignado, e foi inútil. A dor continuou, a angústia continuou, por que tem o nó na garganta? Por que tem a dor no peito? Porque você precisa pôr para fora, você precisa falar com alguém. E isso chama muita atenção, às vezes falo para as minhas amigas, até colegas. Hoje, inclusive, uma pastora que está com problema com o filho, e ele precisava de ajuda, e ele foi pedir ajuda para uma pessoa dentro da igreja, e a igreja inteira ficou sabendo. A igreja inteira. E ele saiu da igreja. Não que justificasse, mas ele se sentiu vergonha, porque é algo que ele precisava resolver, um problema dele, e talvez a pessoa nem por maldade, mas pegou aquilo, e pediu para a igreja toda orar, mas em vez de pedir só para orar por ele, expôs todo o problema, a dificuldade que ele estava. O quanto é profundo isso, e o quanto vocês têm que cuidar, prestar atenção, irmãos, pelo amor de Deus, porque testemunha tudo, e faz a diferença na vida, você vê. Ele não quer nem saber, e aconteceu 2 vezes, ele foi numa nova igreja, e de novo ele estava, né, com um problema que não tinha resolvido, e ele foi pedir ajuda, e o fato se repetiu. Você entende? Quando você tem que tomar cuidado, quando você fala que está mexendo com emoções, até com salvação da pessoa. Então, cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você conversa, que às vezes a pessoa confia em você e é para você. E isso foi com líderes. Você mais, entendeu? Como você tem o poder de destruir uma vida, talvez, de afastar uma vida, ou de salvar e de ajudar. Se você não pode fazer nada, simplesmente ore. Irmão, eu não posso te ajudar, eu não sei o que fazer, mas eu vou orar. Mas jamais, jamais faça isso, porque você entra e cai na fofoca. Os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. E aqui diz o Senhor, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Se você não tem ninguém para conversar, absolutamente ninguém, fala para Deus, chora para Ele. Entendeu? Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde, disse Davi. Olha que lindo. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando liberdade. Se um dia você não tiver ninguém, e você estiver angustiado, com essa dor no peito, com esse nó na garganta, que a angústia é uma sensação horrível, traz pensamentos terríveis, confesse a Deus. Se você não tem um melhor amigo do seu lado, faça isso. Se derrame. É nesse momento que Davi se humilhou e chorou diante de Deus. Foi da angústia, porque a angústia dá um desespero, a angústia tormenta. Culpa, vamos falar um pouquinho sobre culpa. A culpa tóxica, ela bloqueia a capacidade de você desfrutar da vida. Existem culpas reais, existem culpas tóxicas. A culpa real, ela surge da transgressão, de quando você se sente culpado por ter transgredido uma lei espiritual ou uma lei universal, quando você sente que você fez algo de errado, você transgrediu uma lei. E existe a culpa
essa culpa real, que de fato tem, e eu busquei, até inclusive achei um texto que eu achei fenomenal, porque na palavra de Deus diz que existe no nosso, já tem no nosso coração uma lei que foi implantada já no nosso nascimento, se não me engano aqui, e aí diz assim, olha só que profundo isso, em estudos antropológicos encontram parâmetros éticos, estudos antropológicos dizem que encontraram, além de parâmetros éticos, morais e espirituais do ser humano, a existência de certas leis universais. Quer dizer, de alguma maneira, são leis que estão gravadas no espírito do homem. Olha como Deus é perfeito, existem leis gravadas no espírito do homem para discernir o que é certo e o que é errado, sobre as quais haveria um conhecimento prévio, uma consciência de culpa ao transgredi-la, ou seja, a pessoa não precisa estar na igreja para discernir, não precisa conhecer da Bíblia, mas dentro, no coração do homem, já foi, estudos antropológicos encontraram e comprovaram isso, que já existe uma lei moral e universal dentro de nós. Mais uma vez, a ciência comprovando que está na iluminada palavra de Deus. Esta culpa é positiva, no sentido de nos mostrar quando realmente nos equivocamos, quando estamos fazendo as coisas erradas, já que ela nos dá a oportunidade de mudar, de transformar, de deixar o erro. Olha só, a antropologia vem falar sobre isso. Então, a culpa tóxica, ela te deixa limitado e te deixa deprimido, triste, porque você está sempre ali, parece que sempre se sentindo culpado, sempre sentindo que precisa fazer algo. E por mais que você peça perdão, por mais que talvez, eu sempre falo, se tem algo que você fez de errado, que você te traz culpa, que te traz algum tipo de punição, se tem algo que você possa fazer para a pessoa, além de pedir perdão, faça, repor se foi alguma perda emocional ou material, principalmente, que você pode repor, que você ajude para que diminua, para que você se sinta melhor, principalmente. Mas lembre-se de uma coisa, que quando você vai diante de Deus, além de você pedir perdão, você deve pedir o perdão, você reconhecer o erro, você tenta reparar, ou você repara aquilo que você pode, mas você lembre-se que quando você pede perdão, por que Deus lança nas profundezas do mar? Quando você pede perdão os teus pecados, por quê? Para que você não vá buscá-lo. Muitas pessoas pedem perdão e continuam carregando o peso, o fardo. Por que está nas profundezas do mar? Para quê? Porque ninguém tem acesso, porque ninguém pode buscar. Então, se você pediu perdão, creia que teu Deus te perdoou, que você está livre, que você está perdoado, senão você vai estar sempre doente. E muitas pessoas podem usar dessa culpa para te manipular, para obter coisas, para se beneficiar em algumas situações, entendeu? Então, lembre-se disso, se você fez algo de errado, se você se sentiu culpado, mas se você reparou o erro, você pediu perdão e reparou, fez o possível para que você deixasse a pessoa mais confortável, a culpa tóxica é destrutiva, entendeu? E ela te traz punição, te traz crenças de limitações, de incapacidade, de não merecimento, e afeta todo o nosso emocional. Então, e se você, lembre-se que se você já foi na presença de Deus e você pediu perdão, não traga os fardos, aliás, você nem pode trazer, porque ele lançou, por que Deus lança nas profundezas do mar? Para que você não possa ir buscá-lo. Então, se ele te perdoou, sinta-se livre, sinta essa libertação, sinta a paz que excede todo entendimento, e não peques mais, ele diz, ou seja, eu busque não pecar, porque não somos perfeitos, mas nós temos que buscar cada dia sermos melhores diante de Deus, e se cometemos um erro uma vez, buscar que ele não se repita. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O quanto é profundo isso, porque às vezes você pede perdão, mas continua se acusando. Ou quem está te acusando? Quando você pergunta assim, quem está me acusando? Quem está querendo me trazer culpa? O porquê dessa culpa? Se eu já resolvi, eu já pedi perdão, eu já reparei o erro, por que eu estou me acusando ainda? O que está se passando? Ou quem está me acusando? Porque ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Você entende por que você precisa purificar? Porque senão aquilo fica tóxico dentro de você. E a toxicidade traz doenças, não é mesmo? Então, emoção, gente,
é tudo, define a nossa vida, os nossos relacionamentos, relacionamento com o filho, nosso o profissional em todas as áreas. O caminho do culpado, veja só, é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Então aqui a culpa tortura. Lava-me de toda culpa, Senhor, e purifica o meu pecado. Olha só. Lava-me, Senhor, de toda culpa e purifica o meu pecado. Poxa, eu acho que está na hora de eu encerrar já. Vamos finalizar, já deu tempo, senão eu vou horas aqui. Eu falei, esse tema aqui tem que dividir em 2, 3 etapas, porque é muito profundo. Mas eu quero finalizar maravilhoso, né, Lu? Finaliza assim, fica à vontade. A gente está aqui 8 para as 9, mas fica à vontade, pode finalizar. Eu já estava acompanhando o tempo aqui. Então tem uma passagem, eu não sei aqui, mas o fruto do Espírito, o que é o fruto de Deus? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por quê? Por que você precisa proteger o seu coração, proteger suas emoções, proteger sua saúde física e emocional? Porque se você está com limitações emocionais, você está sob o comando do inimigo, você está com medo, você está limitado. Então, por isso que Deus diz que o fruto do Espírito, e tem uma outra passagem que diz assim, útil, agradável, não tem agora, eu não salvei, eu acho essa passagem aqui, os seus pensamentos, se for para ocupar os seus pensamentos, ocupe seus pensamentos de tudo que é bom, útil, agradável, né? Acho que vocês encontrarem aí, depois vocês vão até me mandar, mas tende por toda alegria, lembre-se bem, então, todos os momentos, mantenha-se alegre e feliz, até porque um povo de Deus tem que ser um povo feliz, um povo alegre, não dá para dizer que sou de Deus, que eu sou protegido, sou guiado pelo Todo-Poderoso, que Ele está do meu lado, que Ele me pede para ser forte e corajoso, ser feliz em todo o tempo e andar triste e deprimido. Né? Está contraditório a palavra de Deus, então vamos lá, povo de Deus, vamos nos reerguer, nos animar e nos alegrar em Cristo. Então essa é a minha mensagem, como a Michele já me apresentou, Michele, eu não estou trocando os nomes não, eu trabalho muito com relacionamentos, pessoas com depressão, todos os problemas emocionais, eu sou psicanalista, tenho a formação em PNL, Programação Neurolinguística, também mestrado em coach, eu digo que é uma especialização em inteligência emocional, porque tira você das dores, das feridas emocionais de uma forma muito mais rápida, muito mais profunda e acelerada, né? E também, eu acho que é isso, né? Analista de perfil comportamental, PNL, e a formação mestrado em coach, né? Que é uma extensão dos Estados Unidos, não é o coach brasileiro, porque ele foca profundamente a inteligência emocional, sair dos estados de dores, de feridas emocionais. Então, quem quiser me visitar lá, restauração de relacionamentos. Obrigada a todos, espero que tenha contribuído, que tenha ensinado, tenha passado alguma mensagem positiva no coração de vocês hoje. Uma boa noite. Com certeza, minha querida, passou sim. Muito obrigada pela sua presença. Só queria contar aqui para você que foi excelente, assim, o retorno das pessoas, conforme você falava, né? As pessoas dizendo aqui que no momento estavam sentindo felicidade, dizendo que é uma mensagem muito importante, né? A gente tomar cuidado com o que a gente fala. O feedback foi maravilhoso. Eu vou mandar para você o link aqui do Facebook, se você tiver aqui um tempinho, depois quiser ver até o retorno do pessoal, com calma, fica gravado, né, as mensagens. Então, assim, pessoas maravilhosas entraram aqui com a gente. Vou daqui agradecer a presença da Eliette, Pedro Alves, Carla Gonçalves, Eliana Santos, Deise Alves, Ana Maria Silva, Cris de Jesus entrou com a gente, Heloísa Ribeiro, a minha mãe, a Elizabeth, a Suzana Schneider, a Cida Pérez está te elogiando. Assim, o tempo Obrigada. É curto para tanta coisa maravilhosa. Verdade. Maravilhosa. E eu ouvi o seu recado. Viu, Dri? A Luciana está falando que ela pode voltar. Então, assim, se você puder mesmo, a gente vai entrar em contato com você. É maravilhoso a sua presença. Muito obrigada, minha querida. O que eu só tenho para dizer aqui, anotei muitas coisas. A sua palestra me ajudou muito, eu tenho certeza que ajudou muito todos nós. Anotei aqui que você falou, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Fora todo medo.
E o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, lembre-se disso. O coração bem disposto, Amém. o coração feliz. Tem tantas passagens Amém. maravilhosas. E aí você vai entender na ciência, você entende o que Deus tanto quis dizer para manter o coração alegre, o coração feliz. Amém, minha querida. É maravilhoso como Deus é a ciência, né? Não a ciência é Deus. Exato, E perfeito. muito obrigada de todo o coração. Eu vou pedir, se você puder, por gentileza, orar por todas essas pessoas, orar por esses pedidos. A gente faz a Vou orar aqui. oração, colocamos aqui o hino que você escolheu para nós, o hino Oh, meu Deus. 122, o que penso de meu mestre, e a gente já finaliza. Tá bem, então. Já posso Fique à fazer a vontade. oração? Pode sim. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, eu peço nesse momento que o Senhor visite cada coração de cada pessoa que esteve presente nesse momento, de cada familiar deles. Que o Senhor acalme, que o Senhor conforte, que o Senhor leve paz, que o Senhor leve cura, que o Senhor leve a paz que excede todo entendimento. Que seja isso que venha habitar no coração, a tranquilidade, a serenidade de ter um Deus verdadeiro que está no céu, nos guiando, assistindo tudo, nos coordenando, nos dirigindo para o dia da grande glória, da tua volta, Senhor, da nossa redenção. Enquanto isso, trabalha nesses corações, que seja afastado todo medo, todo sentimento ruim, todo sentimento do maligno e do mal, e que o Senhor seja o dono, a autoridade na vida, no coração e na mente de todos eles. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada a Obrigada, todos vocês Michele. que estiveram aqui conosco. Foi uma bênção vocês estarem aqui. Essa live só existe porque vocês estão aqui com a gente. Lu, que Deus te abençoe e continue te usando grandemente. Muito obrigada. O nosso agradecimento aqui de toda a Igreja do Limão, em nome da Adriana, em nome da Juscelina e de todas as meninas aqui do Ministério. Muito obrigada, minha querida. Que Deus te Obrigada a abençoe vocês grandemente. também. Obrigada, obrigada. Nós Obrigada vamos pela então, oportunidade. queridos, obrigada. Nós vamos então colocar aqui o hino 122 e nós já estaremos despedidos. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada, Lu, mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau. Contar os outros versos de mestre, como dele recebi a luz da paz. Eu mudou, Eu pensei completamente, só Jesus a mim.